O que é o liberalismo? Então, pois é. O liberalismo, quando a gente ouve essa palavra, a gente costuma pensar, né? Eu falo aqui do senso comum, daquelas pessoas que têm alguma cultura geral, né? Quando se ouve falar em liberalismo, pensa-se, em primeiro lugar, numa doutrina política e econômica, né, ao mesmo tempo. Então, tratar-se-ia de um regime que defende as liberdades individuais, notadamente a liberdade de trabalho, de organização comercial, de organização financeira, respaldada, né, essa liberdade por um regime político que permite uma participação ampla da sociedade, quer seja na eleição de membros, quer seja na tomada de decisões diretas a respeito dos problemas atinentes à comunidade. Bom, como o senhor pode perceber, né, como todos vocês podem perceber, essa definição ou essa visão panorâmica do liberalismo, ela é muito favorável, né? Ela é algo que se apresenta como muito favorável, como muito desejável. Então a gente vê muitos, inclusive formadores de opinião, jornalistas, membros da academia, defendendo a causa do liberalismo como como um valor extremamente positivo. E o que eu vou fazer aqui, na verdade, é um trabalho de desconstrução dessa visão tão positiva, né? Há um livro antigo que saiu por uma editora chamada Castella, que está super esgotado hoje, chamado Liberalismo e Catolicismo, de um sacerdote chamado Augustin Roussel. Está em domínio público já? Eu acho que está em domínio público. Eu consegui comprar uma edição francesa dos anos 20, eu estou esperando ela chegar em casa, né? Então eu vou ver se está em domínio público. Se estiver e a editora não for relançá-lo em breve, eu farei uma tradução independente. Olha, excelente. E jogarei, porque esse livro é uma beleza. Eu li trechos dele e o padre Roussel ele é radical no sentido de ir até a raiz do problema, né? Ele diz que o liberalismo, esta palavra, ela foi provavelmente inventada por Madame de Staël, que foi uma pensadora do período romântico, né? E que defendia esse ponto de vista que eu descrevi aqui de maneira sumária. Normalmente o liberalismo há quem rastreia até John Locke, né? Pois é, exatamente. Mas se ela cunhou esse termo, que termo que era usado entre ela e John Locke? Entre ela e John Locke, não se dava um nome próprio a esse conjunto de práticas que vai ser depois rotulado como liberalismo. O que se fazia era defender cada uma dessas práticas de maneira isolada. Então, por exemplo, John Locke falava em direitos naturais, falava em parlamento, né, em representação do parlamento para a aprovação de novos tributos, né? Então, quer dizer, cada uma das práticas que depois vão compor esse pacote que vai ser o liberalismo era defendida e tratada isoladamente. Então, Augustin Roussel, voltando aqui, descendo a raiz do problema, ele diz que o pai do liberalismo não é outro senão Lúcifer. Eu já ouvi essa expressão por outro. Já ouviu essa expressão? Bom, provavelmente não foi uma ideia dele, né? Provavelmente isso já estava entre os pensadores católicos, né, que se opunham à tendência liberal. Então, o que é o liberalismo na sua raiz? Na sua raiz é uma visão filosófica a respeito do mundo. É uma visão filosófica segundo a qual cada indivíduo ele pode e deve decidir qual é o bem último que ele vai perseguir na vida, né? E então você veja só que coisa curiosa. O que nós aprendemos no catecismo? Nós aprendemos no catecismo que o bem último que todos os homens buscam na vida é algo de objetivo, né? É algo de objetivo e que, no final das contas, não é variável de pessoa para pessoa. Qual é, então, a grande rebelião de Lúcifer, né? A grande rebelião é que ele diz que
não vai buscar este bem objetivo e que ele vai criar, né? Ele vai criar o seu bem. E ele convence, né, os homens a fazerem isso, né? Por isso que a gente vê no relato do livro do Gênesis que Adão e Eva, ao pecarem, eles se tornam conhecedores do bem e do mal. Em que sentido? Eles passam, né, a resolver por conta própria o que é o bem para a vida deles. E o resultado a gente viu ao longo da história, né? O resultado foram quedas sucessivas do homem, né, em situações de desorientação, em situações de miséria. Por quê? Porque, na verdade, quando a gente fala em liberdade, nós estamos falando a respeito da escolha dos meios para chegar a esse fim que é invariável para todos. Nós não estamos falando a respeito da escolha deste fim, né? A escolha desse fim é invariável, é o bem. E o bem é objetivo, o bem é algo que existe e se impõe a nós. O que a gente tem liberdade para fazer é escolher os meios. A gente não determina o fim. Eu cheguei até mesmo a ouvir, né, de um professor defensor desta visão liberal, né, quando morreu uma cantora, né, muito famosa, de overdose, né, mais uma, né, mais uma desse exército, né, de ídolos fabricados pela indústria cultural no século XX e XXI, morreu de overdose com 20 e poucos anos. E ele veio a público e disse: ninguém tem o direito de julgar as escolhas que ela fez na vida. Então, é a isto que o liberalismo conduz, né? Você vê uma pessoa que patentemente, né, fez escolhas miseráveis da sua vida, né, e teve a punição objetiva por isso, né, arruinando o seu corpo, né, na mais tenra idade. E os defensores do liberalismo, eles se apressam, né, de ir a público para dizer que, com o dedo em riste, de que ninguém tem direito de julgar. Então, o liberalismo, no final das contas, é isso. É a ideia de que cada um tem permissão para escolher o fim último que ele vai perseguir na vida e que ninguém tem o direito de opinar, a respeito dessa escolha. Nós vamos ver ao longo da nossa conversa que isto desperta, né, suscita uma série de problemas de ordem social e de ordem de coordenação social, né? Então, em linhas gerais, isto é o que se diz do liberalismo, né? Em primeiro lugar, foi o que eu disse. Em segundo lugar, eu tentei apresentar o que de fato é o liberalismo, que está na raiz desta teoria. É que às vezes se usa o termo liberalismo na política, liberalismo na economia, liberalismo no costumes, né? Nós vemos que o liberalismo, então, é uma palavra que às vezes é usada em mais de um sentido, em mais de um campo, né? Da esfera do homem, né? Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.